Olá, espero que você se encontre bem, mas se você não estiver, espero que ao final desse vídeo você esteja. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né, que é viva, é eficaz, como uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, mudar e transformar vidas, né? E assim como a palavra de Deus tem transformado a minha vida, eu quero encorajar você a ler mais a palavra de Deus. Eu sei que é importante, né? Eu sei que é bom ler ver esses vídeos, ouvir a palavra através de pastores abençoados, homens e mulheres de Deus, que realmente são chamados e escolhidos pelo Senhor para propagar o Evangelho, né? Como o pastor Luciano Subirá, como a pastora Elina Tanuri, pastora Camila Barros, né? Como outros grandes nomes, Gabriela Lopes, Raquel e por aí vai, que são homens e mulheres que eu creio que são realmente chamados e escolhidos, né, para pregar o Evangelho do Senhor, né, que têm assim sido usados nessa geração, né, tremendamente pelo Senhor. Mas eu creio também que mais importante do que nós estarmos ouvindo a palavra, né? Eu sei que a palavra, que a transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é importante também que nós leiamos a palavra de Deus, que a gente venha conhecer a palavra de Deus, que a gente saiba o que realmente está escrito, né, neste livro e conhecer a Deus, né? Ontem eu fui numa pregação e estava lá uma pastora super abençoada e ela falou sobre algo que realmente nós precisamos ter em atenção, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não só conhecemos mais de Deus, né, sobre o caráter de Cristo, sobre quem Ele é, né, quais foram os planos, os propósitos do Senhor no enviar Jesus para nos salvar e nos curar. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados por ela, né? Então a nossa tendência, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós deixamos a palavra de Deus transformar as nossas vidas, mais nós nos aproximamos em ser quem Deus deseja que a gente seja, né? Então eu quero deixar aqui um apelo para que você realmente leia a palavra de Deus, se comunique com o Senhor, ore, busque ao Senhor, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração está em Lucas, capítulo 22, no verso 39. Né? A partir do verso 39, nós vamos ler aqui alguns versículos. Se você tiver a sua Bíblia, abra e vamos ler juntos. Mas eu tenho certeza que Deus hoje vai falar ao seu coração, amém? Então vamos lá. Então saindo, foi como de costume. Quem é que está saindo aqui? Jesus, ok? Então saindo, foi como de costume para os montes das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu oro, Senhor, por esta palavra. Mais uma vez eu oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em mim e através de mim, para falar, Senhor, mais uma vez ao meu coração, ao coração daqueles que vão assistir a este vídeo, aonde quer que eles estejam, Senhor, cá em Portugal, lá no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. Que o Senhor toque assim como o Senhor me tocou. Que o Senhor desperte assim como o Senhor me despertou. Que o Senhor, Pai, transforme assim como o Senhor me tem transformado, Senhor, através desta palavra, Pai. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo no entendimento e discernimento daquilo que o Senhor ministrará aos nossos corações, Pai. Eu oro, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Aqui Jesus, ele está vindo, né, de alguns processos da sua missão, e ele nesse momento sai, ou seja, ele se distancia, ele se aparta
da multidão para ter um momento com o Senhor. E ele leva os discípulos com ele, né? E aqui no versículo 40, logo no início, quando ele chega ali no Monte das Oliveiras, quando ele para no Monte das Oliveiras, a primeira instrução que ele vai dar aos discípulos é: orai para que não entreis em tentação. Né? Jesus, ele é claro. Orai para que não entreis em tentação. É a primeira coisa que Jesus faz. Até mesmo antes dele começar a orar, até mesmo antes dele se distanciar um pouco mais, como diz o texto, que ele se distancia ainda dos discípulos, né? Uma distância de um arremesso de uma pedra, né? Ele dá essa instrução aos discípulos, né? Para que eles orem, para que não entrem em tentação. E aqui, o que me chama a atenção é que Jesus, ele não se afasta sem passar essa instrução aos seus discípulos, né? Para que eles realmente estejam atentos e orem para não entrar em tentação. E que tipo de tentação é essa? Logo ali, nos versículos mais atrás, nós vamos ver que quando ele retorna da oração, ele vai encontrar os discípulos dormindo de tristeza, ou seja, suas almas foram abatidas, elas foram tomadas pela tristeza, né? Então, Jesus onipresente, né? Deus onipresente, na verdade, Jesus não é onipresente, Deus é onipresente, o Espírito Santo de Deus, onipotente, onisciente, né? Já sabia que isso ia acontecer, né? Porque o Senhor, ele tá no hoje, no amanhã e no eternamente, ele sabe de todas as coisas, né? Então, ele faz esse alerta, né? E aqui nós vamos ver discípulos que andavam com Jesus, que conheciam, né, a palavra de perto, que andavam com o próprio Deus encarnado, recebendo essa instrução para não vacilar, né? Não vacilar. Ore para não cair em tentação. E isso vai nos fazer refletir sobre a importância da oração, né? Aqui há duas coisas que me chamaram a atenção. Eles não obedeceram à instrução de Jesus, não foram obedientes, não oraram, não é? E cederam à tentação e ficaram ali tristes, né? São três coisas aqui numa só: falta de atitude. E quantas vezes, né, o próprio Deus fala conosco? Quantas vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente ouve aquela voz do Espírito Santo: pare tudo e ore. Pare o que está fazendo, ore. Ei, vai dormir sem orar hoje? Ei, vai começar a trabalhar hoje sem orar? Vai começar o dia sem orar? Vai pegar no carro sem orar? Né? Tantas vezes nós ouvimos o próprio Senhor nos alertando, nos despertando para que a gente realmente, né, se posicione e ore, né, antes de começar alguma coisa. E esse despertar aqui de Jesus para os discípulos é para proteger os discípulos, né, para fazer com que eles estejam preparados para a tentação que vai vir. Quem é que tenta, né, o homem? Satanás, ninguém mais. Deus não tenta ninguém. A própria palavra de Deus nos alerta que Deus não tenta ninguém. Então, quem é que nos tenta? Quem é que nos tenta colocar numa situação que desagrada ao Senhor, numa tentação de tristeza, uma tentação de desânimo, uma situação de paralisia, né? Quantos ministérios estão parados nesse momento por falta de oração? Quantas famílias são destruídas por falta de oração? Quantos casamentos são destruídos por falta de oração? Quantas igrejas fecham as portas, né? O último vídeo, acho que foi o último vídeo que eu gravei aqui na palavra que Deus ministrou no meu coração, né? É justamente sobre essa questão de nós estarmos vigilantes, nós estarmos realmente atentos à voz de Deus, atentos àquilo que Deus tem para fazer, né? E quantas coisas nós perdemos, quantas questões nós deixamos de viver, quantas bênçãos a gente não recebe, que estão ali prontas para nos serem entregues, prontas para nos alcançarem, mas uma falta de posicionamento nos faz perder aquilo que Deus tem para entregar, aquilo que Deus prometeu que irá fazer, né? E nós desistimos ali muito perto, né? Eu vi um vídeo há alguns dias,
de duas montanhas grandes, duas grandes montanhas, né? De um lado tem uma menina cavando e tem um grande diamante naquela montanha, né? E ela tá cavando ali para alcançar aquele diamante. E do outro lado tem uma outra menina numa outra montanha que tem assim, vários diamantes, né? E quando ela vê a menina que tá atrás dela alcançando um diamante, ela se entristece, né? E desiste. E perde a oportunidade de colher vários diamantes que estão logo atrás dela, logo à frente dela, mais umas 2 ou 3 marteladas e ela alcançaria uma riqueza imensurável, né? E quantas vezes, justamente pelo cansaço, justamente pelo desânimo, justamente pela falta de força, nós deixamos de alcançar grandes presentes de Deus, né? Porque nós desistimos ali na porta, desistimos ali no romper da linha, né? E isso é por quê? Porque nós não estamos em constante comunicação com o Espírito Santo de Deus. E como é que nós nos comunicamos com o Senhor? Através da oração. Como é que nós renovamos a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor. Como é que nós renovamos a nossa esperança, né? Perto do Senhor. E como é que nós nos aproximamos? Através da oração. Então tudo vai bater na oração, na comunicação com o Senhor, na comunicação com o Pai, né? Para que a gente possa realmente receber dele a orientação para o próximo passo. Essas últimas 2 semanas foram bem desafiadoras para mim, assim, muito mesmo. Eu passei por um processo de mudança no trabalho e exigiu muito de mim, porque em poucos meses, quem me acompanha aqui nos vídeos já me ouviu falar isso aqui algumas vezes, né? E mais uma vez eu vivi uma mudança no trabalho. E essas mudanças mexeram muito comigo nas últimas semanas, porque foi muito desafiante, não só em conhecimento, mas emocionalmente, né? Por ser mais uma transição, mais... Laina, mas você não tá gostando do que você tá vivendo? É bom a gente viver essas mudanças, é bom a gente crescer no trabalho, é bom a gente, né, desenvolver na nossa profissão. Mas quando isso acontece muito rapidamente, por mais bênção que seja, começa a ser uma coisa que a gente já não vê assim com tanta clareza, né? E hoje eu tava justamente pensando nisso, né? Falei, Senhor, foi tão cansativo para mim essas 2 semanas, como é possível, né? E Deus ministra no meu coração nesse momento, né? Quantas pessoas gostariam de estar passando pela mudança que você está passando? Quantas pessoas gostariam de estar subindo mais um degrau? Quantas pessoas gostariam de estar no lugar que você está ocupando? Então não veja isso como um peso, como uma exigência, mas veja isso como uma bênção, uma oportunidade de você desenvolver, crescer e ser melhor ainda naquilo que você está fazendo, né? Então, por que eu estava nessa angústia toda? Porque as 2 semanas foram tão corridas que eu estava extremamente cansada. E as minhas orações, né? Geralmente, eu paro, eu me ajoelho, eu vou orar, né? Eu tiro aquele tempo com o Senhor, né? Depois eu vou ler a palavra de Deus. Então, como eu estava extremamente cansada, as minhas orações nessas últimas 2 semanas, porque eu não consigo dormir sem orar e sem ler a palavra de Deus, mas eu li a palavra de Deus e ia orar já deitada, né? Porque eu estava muito cansada. Então a minha oração, ao invés de ser aquele momento de meditação, de falar com o Senhor, de esperar Deus responder, de ter aquele tempo com o Senhor, era aquela oração já assim, na cama, né? Do tipo, Senhor, obrigada, Jesus, por esse momento. Eu sei que tem aqui alguns objetivos que eu não posso deixar de orar. E aí pontuava aqueles objetivos que Deus colocou no meu coração, pontuava algumas pessoas que Deus tem colocado no meu coração para orar. Mas eu não estava atenta a ouvir o que Deus tinha falado comigo. Era como se eu estivesse assim, tudo bem, Senhor, eu estou orando, tá bem? Eu estou entregando a minha oração, eu estou intercedendo por algumas pessoas, eu estou intercedendo por algumas circunstâncias. Amém. Mas e aí? E esse ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, o que Deus tem para minha vida, eu não estava esperando. Eu não estava atenta ao que Deus estava me dizendo. Então, eu estava entregando ao Senhor, eu estava tentando fazer a minha parte, né? Cumprir ali a minha parte,
Mas na hora que Deus vinha para me entregar, para me mostrar qual é o caminho dentro do labirinto, eu já não estava mais lá para ouvir, eu tinha dormido. Né? Então, esse texto mexeu muito comigo por causa disso, porque Jesus, aqui no versículo 19, vai falar, orai para que não entreis em tentação. E Jesus vai, ele sobe, ele se distancia, vai orar, né? A gente sabe que quando Jesus está orando aqui, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ele está falando da crucificação, porque ele já sabe o que vai acontecer. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. E para Jesus conseguir dizer isso ao Senhor, seja feita a sua vontade, ele tem que conhecer a vontade do Pai. Ele tem que saber o que é que Deus quer falar com ele, o que é que Deus quer fazer através da vida dele, senão não é possível dizer, faça a sua vontade. Mas espera aí, qual é a sua vontade? Como é que nós podemos dizer para Deus que faça a sua vontade se nós não conhecemos qual é a vontade de Deus? Tudo bem, Laina, nem sempre nós vamos conhecer tudo que Deus quer fazer em nossas vidas. É verdade, não somos capazes de acompanhar os pensamentos de Deus e aquilo que Deus é capaz de fazer por nós, porque nós temos uma limitação em nosso ser. Né? Então nós não vamos acompanhar de fato aquilo que Deus quer fazer, ok? Mas precisamos estar atentos a conhecer a vontade de Deus. Isso a gente só conhece através da palavra. E nós vamos ver aqui que logo em seguida o texto nos diz que Jesus estava numa agonia tão grande, mas quanto mais em agonia ele estava, orava mais ainda intensamente, né? E posto em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, quanto mais desafiante, quanto mais dura a realidade, quanto mais difícil as circunstâncias, mais devemos orar, mais devemos buscar a presença do Senhor, mais devemos tentar entender os planos e os propósitos do Senhor, porque o Senhor, ele não nos vai deixar passar por circunstâncias de dor simplesmente porque Deus gosta. Tá ali sofrendo, sofrendo. Não! Há um propósito, a palavra de Deus diz que há um propósito para todas as coisas embaixo dos céus e em cima da terra, porque Deus, ele tem um propósito. O nosso chorar, quando Jesus estava aqui chorando, e ele nessa agonia aqui, e nesse desespero, e ele está orando, e ele está buscando, e ele está clamando, né, ao ponto do seu próprio suor se transformar em gotas de sangue. Mas quando nós ouvimos isso, gotas de sangue, parece que foram simples gotas. Não, a palavra diz que corriam até o chão. Ou seja, não eram gotas pequeninas, não eram gotas simples, eram gotas que escorriam. Então era muito sangue, né? Tamanha era a agonia de Deus, de Jesus, mas ele não para de orar, ele continua orando. E qual é o desespero dele? Por que ele entra nesse momento, né, de dizer, por que estás dormindo? Né? Já ele de novo vai falar isso. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus, ele de novo vai falar aqui. Orai para que não entreis em tentação, né? Ou seja, meus queridos, a única maneira, a única forma da gente não ceder, da gente não recuar, da gente não desistir, da gente não dar para trás é orar. Oração, comunhão com o Senhor, buscar a presença de Deus, se colocar na presença de Deus, não só falar com Deus, mas ouvir a resposta, as direções do Senhor para as nossas vidas, ok? Não adianta você orar e dormir. Experiência própria, não adianta. Nós precisamos ter um tempo com Deus. Né, orar, parar, ler a palavra. Né, eu já tive tantas experiências com o Senhor, para honra e glória de Deus, né? De eu estar com situações na minha vida que são imprescindíveis de ouvir a voz de Deus para saber realmente o que fazer, como continuar, né? E Deus me dá a sua resposta, falar comigo através da sua palavra. Né? Eu já contei alguns testemunhos aqui. Um dos mais impactantes para mim, recentemente, foi Deus me dar a direção da cidade aonde eu deveria morar, né? Onde eu moro hoje. Foi Deus que me direcionou através da sua palavra de forma tão clara que era impossível eu não compreender, eu não entender, eu não ter a certeza de que realmente Deus estava me trazendo para cá. Né? E a prova foi tudo que aconteceu em pouco tempo depois de eu vir para cá. Então, assim, há coisas nas nossas vidas que só vão acontecer quando nós realmente
estivermos a resposta do Senhor. Só que para ter resposta de Deus, primeiro você tem que fazer a pergunta, né? Pedir a direção, pedir a orientação, né? E para isso, nós não podemos fazer o que muitas pessoas fazem, né? Na hora do aperto ali, nunca fala com Deus, nunca ora, nunca lê a Bíblia. Se perguntar quantos versículos da Bíblia já leu na vida, conta no dedo e olhe lá, né? Ontem a pastora no culto falou uma coisa engraçada, que muitas pessoas têm por norma a Bíblia como livro de autoajuda. Eu tô passando por alguma situação, eu vou ler Salmos. Eu preciso de força, vou ler outro livro qualquer. Eu preciso de ânimo, vou ler Hebreus, vou ler, sabe? Não é assim. A Bíblia ela tem início, meio e fim por um motivo. Os livros eles se complementam, eles se encaixam por algum motivo. Então nós precisamos realmente, né, ter o nosso tempo com o Senhor, buscar a presença de Deus verdadeiramente, buscar realmente conhecer. Meus irmãos, eu não sei você, mas a cada dia mais eu vejo que está tão próxima a volta de Jesus, que é tão real, que é tão nítida, notória, que haverá o tempo, eu creio muito nisso, em que nós não vamos mais poder ter a Bíblia embaixo dos braços nas ruas, né? Nós não vamos poder ter uma Bíblia em casa, sabe? E se nós não conhecermos essa palavra, se nós não tivermos essa palavra cravada em nossos corações, vai ser muito difícil, né, sobreviver e vencer as fases que estão por vir. Então, Jesus, quando ele fala aqui para que venhamos a orar para não cair em tentação, é porque somente quando nós oramos e pedimos orientação ao Senhor, é que nós somos capazes de andar por caminhos realmente que vão nos dar vida e não morte, que vão nos direcionar para a luz e vão nos distanciar das trevas, né? Então, é muito importante que eu e você tenhamos isso em nossos corações, que a oração é a nossa bússola, né? É quem vai nos guiar realmente no propósito e nos planos de Deus. Sem isso, vamos cair em tentação. E a tentação nos afasta dos caminhos do Senhor, nos afasta da presença de Deus, nos afasta do nosso propósito, nos afasta do nosso ministério, nos afasta dos planos e das bênçãos de Deus e da presença, que é o mais grave, né? A tentação ela nos afasta da presença de Deus. E isso é o mais grave, na minha opinião. Nós estarmos tão envolvidos, né, com as tentações e as coisas desse mundo, que não somos capazes de perceber, de reconhecer, né, que estamos vivendo longe de Deus. Já estamos tão acostumados a viver longe de Deus que já não nos preocupamos, né, em estar na presença dele. Então, que essa palavra realmente venha ao seu coração. Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Né? O que você está vivendo de verdade? Quando você faz hoje um vídeo na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no seu YouTube, né? Qual é o propósito? Qual é o propósito? É realmente fazer Jesus conhecido ou se fazer conhecido? Qual é a tentação que você sofre hoje? É a tentação da sexualidade? É a tentação do adultério? É a tentação da pornografia? É a tentação das drogas, do álcool, da mentira, da fofoca? Qual é a tentação que você hoje vive, que está o tempo inteiro lhe afastando da presença do Espírito Santo de Deus? Que essa reflexão inunde o seu coração e faça realmente você parar agora, nesse momento, né, e pedir ao Senhor que lhe mostre qual é o sentimento, qual é a atitude que você ainda pratica, que lhe afasta da presença de Deus. Qual é a tentação que você precisa vencer para continuar firme nos planos e nos propósitos do Senhor para a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Pai, que cada um que está ouvindo este vídeo nesse momento, Senhor, se disponibilize, Deus, para ser tocado, para ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, para que verdadeiramente o Senhor encontre liberdade, Pai. Liberdade em nos mostrar o que não agrada, Senhor, o que não tem agradado a Ti, que ainda está em nós. Um comportamento, uma atitude, um sentimento, até um pensamento, Senhor. Vem nos revelar para que nós tenhamos, Pai, coragem de renunciar
e poder vivermos verdadeiramente uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que alegra o teu coração, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Amém. Amém? Deus te abençoe a sua família e até o próximo vídeo.